Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pedem muito, vocês têm muita curiosidade sobre esse assunto, então eu espero que vocês gostem. Que é mostrando como eu marco meus livros. Grifo o livro? Escrevo no livro? Como que eu uso post-it? Então ó, todas essas perguntas vão ser respondidas no vídeo de hoje. Leitor tem as suas manias, gente. E vou confessar, minha mania é usar post-it. Eu amo! Tenho várias gavetas aqui em casa só pra post-it e eu uso bastante eles no meu dia a dia, principalmente lendo livros físicos, que realmente é a pegada, o apelo, é o que pede um bom post-it. Você gosta desse tipo de vídeo? Era um vídeo que você queria muito ver aqui no canal, então lembra de deixar o seu curtir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que tem sempre um pouco de dúvida ali de como usar o post-it, pra que usar. E lembra de se inscrever no canal para sempre receber novidades em primeira mão. Bom, gente, eu tenho 3 formas de marcar meus livros. E assim, são as formas com que as mais eu uso e as que eu mais gosto e as que mais funcionam para mim. Post-its para marcar informações do livro ou os meus trechos favoritos. Se você já viu aqui no canal o vídeo de citações literárias favoritas, que tá aqui nos cards, eu vou deixar para vocês assistirem. Vocês viram que os meus livros favoritos são lotados de post-it. E, gente, eu sou assim, eu sou uma pessoa muito emocional. Então, conforme eu vou lendo, se uma frase me emociona, se um momento da história me emociona, eu lasco o post-it. E por que eu faço isso? Eu escolho um post-it, marco aquela frase, porque, sei lá, daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, eu vou querer abrir esse livro novamente e ver por que eu marquei aquele quote. Por que aquele trecho em especial, aquela frase em especial conversou comigo. E aí eu vou ver se me emociona ainda, sabe? Se é algo que, sei lá, gera um coração quentinho ou gera uma reflexão. E geralmente, gente, na maioria das vezes, isso acontece. Outra coisa que acontece muito também é usar post-its para marcar informações importantes. Por exemplo, se é um livro que eu quero resenhar para vocês, seja resenha escrita, seja resenha através de foto no Instagram, ou seja resenha aqui no YouTube, eu gosto de marcar algumas informações importantes para que depois, na hora de eu escrever o roteiro para resenha, eu lembre certinho. Tipo o nome da cidade, ou informações do trabalho dos protagonistas, ou informações sobre os protagonistas, casal, família, seus gostos. Enfim, eu gosto de ter post-its marcando isso também. E eu diferencio isso dentro do livro. Então eu uso um post-it para informações importantes e outra cor de post-it para os meus trechos favoritos. E ainda entre as leituras, gente, uma coisa que eu faço bastante, por exemplo, esse livro aqui é um trabalho meu com a Editora Intrínseca. E aí eu tô lendo ele, e aí eu escolho, obviamente, post-its que combinam, então eu tô usando o verde e o amarelo aqui. E aí, olha como eu faço pra diferenciar. Onde tem post-it amarelo, onde tem post-its da cor que mais difere com a capa do livro, são informações importantes para eu fazer uma resenha. Por exemplo, que ela fala do nome da empresa onde eles trabalham, que é a OSS. E aí eu precisava dessa informação para fazer resenha para vocês, para falar mais da leitura. É uma informação importante, não é? Na página 20, por exemplo, ela fala que a vista dela dá direto pro pátio da Lubyanka, que é uma informação verídica e que também era importante conforme eu estava lendo. E aí, além do amarelo, eu também uso um post-it que é sempre da cor da capa, ou o mais parecido possível com a capa. E aí a gente consegue ver os meus cotes favoritos. Então eu tenho post-it transparente para as informações que eu vou usar para escrever uma resenha, para postar uma foto no Instagram, para fazer uns stories, e tenho sempre aqueles post-its que são os meus cotes favoritos, que é aqueles cotes que me emocionaram, que me cativaram, e que daqui, sei lá, meses ou anos, quando eu estiver folheando o livro, eu vou querer reler. Já foi no ar no canal um vídeo que eu fiz com as minhas citações literárias favoritas. Lá vocês conseguem visualizar melhor no dia a dia por que pra mim é tão importante marcar os cotes favoritos com os post-its. Mas, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês essa edição de Persuasão, que é bem antiga, e ó, ela não tem muitos post-its, porque na época eu não marcava tanta coisa assim. Ela tem um único post-it, que é exatamente o que, gente? Na carta literária que tem aqui, que pra mim é a carta mais incrível de todos os romances que eu já vi na minha vida. Essa página é uma das minhas páginas favoritas, de assim, sei lá, todos os romances que eu já li. E aí eu sempre gosto de reler, eu sempre gosto de abrir esse livro e me emocionar com essas páginas. Então não importa o tipo do post-it que você vai usar. Aqui, por exemplo, eu usei de papel, aqui eu usei o transparente. Não importa se você vai dobrar a página, ó, algo que eu fiz aqui. Meu Deus do céu, não acredito que eu já fiz isso na minha vida, mas acontece. Se você vai dobrar a página, o importante é o que significa pra você. Pra mim significa a oportunidade de ler, de reler partes das minhas histórias favoritas. Então eu acho
que isso é muito incrível. 2. Também uso muitos post-its em caso de escrita e de estudo. Tem alguns livros que eu uso para estudo, principalmente quando eu tô escrevendo romances de época, porque eu acho que eu preciso de muito embasamento histórico para escrever esses livros, né? E aí eu vou estudar, sim. E aí eu gosto de encher os meus livros de post-it. Gente, eu grifo, eu marco, eu uso post-it para páginas importantes, post-its para informações importantes, post-its para anotações de tipo dúvidas, referências, nomes importantes, figuras importantes. Qual que era a comida que o imperador mais comia na época do Império? Eu aprendi isso, sabia? Quando eu tava escrevendo o livro para recomeçar. Tanto é que no final do livro eu coloco lá sobre o sorvete, que era uma das sobremesas favoritas dele. E é algo que eu aprendi lendo sobre o período. Então eu uso muitos post-its para estudo. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora em um exemplo, vocês vão entender melhor. Nesse livro aqui, que foi um livro que me ajudou muito na escrita de Livre para Recomeçar, que é o meu romance de época que se passa no Brasil, na época do Império. Então, ó, ele também tá cheio de marcações, ó, muitas marcações mesmo. E aí é o mesmo estilo, gente, ó. Eu usei grifa-texto para marcar coisas importantes, coloquei aqui informações, ó, em post-its de escrita, por exemplo, as estradas de ferro, que foi algo importante para o processo criativo do meu livro. Tem muitos post-its, ó. E aí esses post-its, eles são de papel, eles não são transparentes. O que significa que eles estão marcando a página. E aí o que é mais importante da página está o quê? Aqui, olha, grifado. Por exemplo, aqui eu tô falando sobre as mulheres estrangeiras. Notadamente, as francesas representavam certa libertinagem, fossem desfrutáveis ou não. Porque, gente, a minha protagonista em Livre para Recomeçar, ela é uma mulher francesa. E a mulher francesa, nessa época do Império aqui, tanto no Brasil quanto na Europa, ela tinha uma certa liberdade. Então, é muito legal, gente, de verdade, sabe? São muitas informações, esse livro é incrível. E aí, tá vendo? Eu vou fazendo anotações, vou grifando. E aí eu uso tantos post-its com perguntas. Ó, por exemplo, aqui na página 114 eu coloquei: vou pensar nesse preconceito francês? Que aqui tem todo um preconceito porque a França, o comércio deles estava bem assim saturado. Então eles enviavam todas as coisas que eles não conseguiam vender por lá pro Brasil. E nessa página fala sobre isso. E é algo que depois eu usei para escrever meu livro. Então acaba a gente ajudando muito, sabe? E fica bem visual, bem bacana. E eu achei a minha régua que tava perdida, senhor. Nessa página, por exemplo, a gente vê a primeira vez que eu ouvi o nome da Veridiana Prado, que foi a primeira comerciante separada do Brasil. E essa mulher foi incrível e ela me inspirou muito para criar a minha própria Anastácia. Então, olha, gente, que legal. É isso. A gente risca, a gente usa post-its, a gente também usa marca-texto. Esse aqui é um livro de estudo. E não só de post-its, uma pessoa que gosta muito de usar livro para estudo também vive, gente. Uma coisa que eu gosto e eu não gostava antes. Eu confesso que eu era uma leitora que julgava quem fazia isso, mas agora eu amo. É caneta e marcador. Sério? Eu gosto de grifar. Principalmente livros que também são para estudo ou livros motivacionais. Eu tenho lido muitos livros que realmente são para motivar, são para você ter mais foco no seu trabalho, para você, sei lá, sabe, gente, inspiradores. E a sensação que eu tenho é que grifar isso deixa tudo muito mais fácil, tudo muito mais visual, tudo muito mais vou conseguir fazer isso, sabe? Então eu gosto de grifar, eu gosto de deixar colorido. E são livros que eu raramente empresto para outra pessoa, né? Porque é um livro que se torna muito pessoal. As minhas próprias metas, meus próprios sonhos, o que eu acredito e no que eu não acredito. Então esses livros realmente são para rabiscar e eu uso mesmo marcador, uso caneta nesses livros em específico. E daí não são livros de ficção, né? São livros que eles pedem para você estudar. E aí quando eu gosto muito de um livro assim, em vez de emprestar, eu compro para um amigo, eu indico para um amigo. E daí eu acho que porque realmente é um livro assim pra gente usar, manusear, sentir, rabiscar tudo ele. Bom, gente, então peguei aqui para mostrar para vocês como exemplo um livro cheio de marcações para vocês verem mais ou menos como eu faço. Esse livro aqui eu usei ele para inspiração e também um pouco para estudo. Então a gente tem aqui, ó, post-its básicos. Para que eu uso no caso? É esse modelo aqui, ó, gente, que é muito fácil de achar. Ele não é papel, ele é como se fosse sintético. E aí, ó, ele não estraga a folha, eu posso tirar quando eu quiser que não deixa marcado. E ele também é transparente. Então
aqui, ó, eu consigo ver, consigo ler a frase sem precisar tirar o marca-texto. Por exemplo, eu coloquei aqui: essas pessoas não estão badalando em festas e lançamentos. Estão ocupadas demais para isso. Elas estão trancadas em seus estúdios, laboratórios ou cubículos, mas não mantêm seus trabalhos em segredo. Elas mostram seus projetos e constantemente postam pistas do que estão fazendo, suas ideias e aprendizados na internet. Nessa outra página, a gente também segue a mesma ideia, ó, com post-it transparente, só que aqui eu também usei marca-texto. E aí, gente, eu adoro usar esses tons pastéis, são os meus favoritos, assim, de verdade. Ou eu sempre pego algum combinando com a capa do livro, por isso que tá aqui amarelo. A frase que eu grifei, olha que legal: o ato mais estúpido de criatividade ainda é um ato criativo. Vocês estão vendo, né, que esse livro, ele é todo baseado em criatividade. E aí, gente, uma coisa que eu acho legal é porque, por exemplo, olha, quando eu abro o livro e vou folheando, eu já vejo, sabe, as marcações. E isso torna muito mais visual. Então, por exemplo, se eu quero inspiração, eu já sei onde procurar, sabe? Eu venho o livro, folheio, olho o que eu marquei, o que eu achei importante quando eu li. Por que eu achei essa frase aqui, ó? Torne-se um documentário do que faz. Por que eu achei isso importante na época? Isso ainda é importante pra mim? Eu precisava ler isso hoje? Então, assim, é muito bacana a gente ter isso visual. E uma outra coisa que eu faço também, ó, é usar post-its. E aí são maiores, e são esses post-its aqui, ó, que é outro modelo que eu gosto bastante. Esse aqui, ó, gente, é de papel. E aí você consegue escrever. E aí tem vários formatos, formato de seta, com linhas, ó, pautado, eu gosto bastante. E tem esse, que ele não é pautado, ó, e você tira, tcharam, e ele é uma folha, e você consegue colar, colocar suas informações. Por exemplo, nesse caso, eu coloquei alguns estudos, algumas coisas que eu achei importante. Na época que eu li, eu anotei: mostrar o processo de criação. Pessoas querem ver a conexão. Mostrar seu dia a dia, sem glamour. Sua voz. Tudo que ama e faz com amor. Faça parte de uma comunidade e fique atento ao que ela gosta. Então, ó, eu estudei, né? Eu li sobre isso e escrevi. E eu sempre fiz isso na época da escola também, gente. Eu li o capítulo e aí no final do capítulo eu fazia esse pequeno resumo, as minhas próprias palavras. E isso me ajudava muito a interiorizar o conteúdo do que eu tinha lido. Esse aqui já é um livro que eu tô lendo ele aos poucos, então assim, ó, tem algumas marcações. E esse é um livro de inspirações, gente. Então o que eu faço? Eu tô usando os marca-textos, que é esse modelo aqui, ó. Ele também é uma flag sintética, só que ele não é transparente, ele é colorido. E aí eu uso para marcar as minhas frases favoritas ou páginas favoritas. E não necessariamente se eu começo com um tipo de post-it eu termino. Às vezes eu vou alterando, às vezes eu vou mantendo as mesmas cores. Nesse caso desse livro, todo post-it que tá aqui representa uma frase que eu gostei, um ensinamento que eu gostei. E, gente, sério, olha, é muito fácil. E aí, sei lá, daqui 1 ano, 6 meses, se eu preciso de alguma inspiração, eu preciso de uma frase, sei lá, pra motivar, eu vou simplesmente abrir o livro, procurar uma das tags e pensar: por que será que eu marquei essa página? Ó, aqui tá escrito: um pedaço de papel, anote tudo que deixa você estressado. Liste tudo que pode fazer, inclusive as coisas mais básicas. Agora, esses estresses estão num pedaço de papel, longe da sua mente. E aí, outras coisas, sabe, que o autor vai falando e que são coisas que eu faço, por exemplo. Eu sempre listo as coisas que eu preciso fazer no papel. E pra terminar, esses são os meus modelos favoritos de post-it pra marcar trechos favoritos, páginas favoritas. Como eles são transparentes, eles facilitam a leitura e deixam o livro muito bonito. E existem vários modelos: modelo de seta, modelo da própria post-it, modelos maiores, ó, que são essas flags mais grossinhas. Mas também existem os modelos de papel, se você preferir. E aí, você que escolhe. O importante é pra que você vai usar e como você vai decidir usar. E é isso, gente. Essas são as 3 formas que eu uso pra marcar os meus livros. Espero que vocês tenham gostado. E eu fiquei curiosa agora pra saber, você marca seu livro aí na sua casa? Como que você tem esse costume? Você usa post-it? Você usa marcador? Você usa caneta? Como que você faz? Deixa aqui nos comentários. Deixa também o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!